E aí galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição, trazendo aqui mais uma explicação de exercício para vocês. Dessa vez, mais uma variação de exercício para as costas, para as dorsais, tá? A variação de exercício que eu vou estar demonstrando para vocês hoje seria a gente estar realizando uma remada na polia média, né? Utilizando aqui a corda, tá? Como que ficaria esse movimento? A gente afasta-se um pouco da polia, flexiona um pouquinho o joelho, e aí a gente vai dobrando e esticando o braço aqui. O bom da corda é que ela tem uma certa flexibilidade, a gente consegue manipular bem esse exercício, tá? Então uma variação de exercício bem interessante, que às vezes os aparelhos de remada na academia cheios e tudo mais, às vezes tem muito mais polia que às vezes é até mais de fácil acesso. Claro que a demanda é grande pela polia, mas sempre a gente consegue umazinha e a gente consegue estar fazendo, tá? Então, qual que é a ideia desse exercício? Benefício. Como a gente trabalha os músculos das costas, além de ela causar hipertrofia, definição, volume muscular, tudo aquilo que a musculação proporciona, né? Ela também tem um benefício muito grande na melhora da postura, né? Que às vezes a gente tem essa postura curvada e a gente vai fazer o inverso aqui. E isso vai fortalecer suas costas, melhorando sua postura também evita as dores nas costas, que é muito comum nos dias de hoje, beleza? Qual que é a ideia desse vídeo? Eu estou explicando para você como você realizar esse exercício da forma correta. Te ensinar o posicionamento, a amplitude de movimento, velocidade do movimento, né? E também até os erros comuns que ocorrem nos exercícios de remada. Se você quer aprender mais, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou te explicar tudo nos mínimos detalhes para trazer mais resultados e evitar lesões. Bora lá para mais um vídeo. Então vamos lá para mais um vídeo, galera. Ó, a primeira coisa que a gente precisa estar fazendo para começar o exercício da forma correta é a gente posicionar nosso corpo da forma correta, tá? E a gente precisa criar uma base sólida, uma base estável para você conseguir estabilizar seu corpo e você estar conseguindo concentrar-se na movimentação propriamente dito da remada, tá? Qual que é o posicionamento correto? Geralmente o recomendado é a gente posicionar os dois pés na mesma linha dos seus ombros, na mesma largura dos seus ombros. Você posiciona seus pés. Você pode posicionar os pés de duas maneiras. Ou botar os pés paralelos, igual eu estou mostrando aqui, não sei se vai pegar certinho no vídeo, mas botar os pés paralelos. Ou você também pode realizar com um pé na frente e o outro atrás e fazer a remada também, tá? Não tem certo e errado, é mais preferência pessoal. Que às vezes, como a gente puxa, geralmente tem uma tendência do nosso corpo ir para frente, né? E às vezes com um pé na frente e outro atrás, isso às vezes você consegue estabilizar melhor. Mas tem algumas pessoas também que preferem, né, colocar os pés paralelos, tá? Geralmente, independente de qual seja a pisada, o ideal também seria você flexionar, dobrar um pouco o seu joelho para ajudar na estabilidade do seu corpo. Então aqui você vê que eu não fico com o joelho completamente aleatório, estendido. Eu flexiono um pouquinho, como se fosse um leve agachamento, né? Para também ajudar na estabilização do seu corpo, tá? Mantendo sempre coluna reta, né? Então coluna reta e para ajudar a manter a coluna reta, o peitoral estufado, tá? Que é não ficar com o peitoral para dentro, o ombro caído para frente, e sim o inverso disso, que é peitoral estufado. E o olhar de preferência sempre na linha do horizonte, tá? Olhando para frente. Perfeito? Então esse seria o posicionamento do seu corpo, tá? Agora falando com vocês, um erro muito comum que eu já até citei aqui para vocês. Às vezes, durante a remada, um erro muito comum, às vezes quando a pessoa está realizando a remada, às vezes ela faz muita movimentação com o corpo, movimentando o tronco para frente, para trás, só é um erro muito comum. E o ideal, o recomendado é você manter o seu corpo todo parado, estabilizado. A única porção, a parte do corpo que vai movimentar seria apenas os membros superiores, né, os braços, tá? Mas em quesito do corpo propriamente dito, o ideal é não movimentar, perfeito? E falando aqui também sobre a movimentação, alguns erros comuns que ocorrem durante a remada. Primeiro erro muito comum é a pessoa puxar muito em cima. Às vezes ela está dobrando muito o braço. Lembra até um bíceps aqui na hora que está puxando. Eu vi que eu estou dobrando muito o braço. Às vezes a pessoa faz a remada muito em cima. O recomendado, o ideal, seria você puxar de uma forma que a corda venha na mesma linha da cicatriz umbilical, que vem aqui na altura do umbigo. Você vê que quando eu faço essa remada
com a mão vindo na altura do umbigo, você vê que meu braço ele está em 90 graus, fez uma angulação de 90 graus, né? Que aí no caso eu não flexiono demais o meu braço. Ele vai ter um auxílio durante o movimento da remada, mas não precisa ser tão grande, né? Porque a gente não quer trabalhar braço nesse exercício. Ele atua, mas o que a gente quer trabalhar com foco total seria as costas, as dorsais. Para a gente conseguir isso, o ideal é você fazer essa remada com a mão na mesma linha do seu umbigo, né? Para você estar tendo uma boa ativação da dorsal das costas, tá? Então esse é um erro muito comum, puxar muito em cima. O ideal é na altura do umbigo, tá? Outro erro comum também que acabei mostrando aqui quando fiz esse movimento é a pessoa quando rema abrir o cotovelo, né? Então o cotovelo é elevado. O ideal nesse tipo de remada que eu estou mostrando aqui para vocês é a gente estar fazendo essa remada com o cotovelo raspando na costela, então bem fechadinha. Então você faz um movimento de extensão e de flexão do braço, trazendo o cotovelo raspando na costela, fechadinho, tá? Então um erro muito comum também é abrir muito o braço durante esse exercício de remada. Perfeito? Então comentei aqui da direção da mão, comentei do cotovelo de ser fechado, e também tem outra observação, que um erro muito comum também que ocorre, e também já entrando no gancho do assunto de amplitude de movimento, que seria sobre a amplitude do movimento, né? Amplitude é qual é o percurso do movimento, né? Qual que é aonde inicia o movimento, onde termina o movimento, falando de forma mais simples, tá? Então o ideal é você nunca estender o braço completamente e no limite da sua articulação, para não ficar toda hora batendo no limite da articulação, ainda mais que você vai estar fazendo com uma carga um pouco mais alta, que eu estou fazendo com peso demonstrativo, para efetivamente mostrar para você como realiza. Mas, no caso, o ideal é você não esticar o braço todo, você sempre deixar o seu braço semi-flexionado, um pouquinho dobrado, que isso vai preservar a sua articulação e vai ajudar você também a manter a tensão muscular durante todo o arco do movimento. Perfeito? Então, no caso, você deixa sempre o seu braço semi-flexionado, um pouco dobrado, e depois você puxa bem, estica o braço quase todo e puxa bem. Então, o outro erro comum que eu queria comentar com vocês é de não esticar o braço completamente, né? Então, você sempre deixar ele flexionado e depois você termina o movimento. Então, essa seria a amplitude de movimento. E você pode remar bem, né? Você trazendo o braço até a vertical aqui, já é um bom ponto de trabalho muscular. Mas, na minha visão, você pode puxar bem, ultrapassando o tronco, já vai forçar até um pouco mais o deltoide posterior. Mas, na minha visão, não tem problema, né? Claro que cada caso é um caso, né? Mas eu acredito que pode estar fazendo uma amplitude boa, beleza? E uma outra nem seria um erro comum, mas uma observação que vale a pena a gente levar em consideração, né? Mas para quem já está, digamos assim, tendo uma consciência corporal um pouco mais avançada, que é em questão das escápulas. A gente tem dois ossinhos nas nossas costas que parece uma asa, né? E o ideal para você ter uma boa ativação muscular das costas é você, durante o alongamento, quando você estica o braço, digamos assim, né? Quando você alonga aqui o braço, o ideal seria você tentar afastar uma escápula da outra, um ossinho das costas do outro, né? Essa asa separar uma da outra. E quando você vai fazer a contração, você tentar juntar uma na outra, né? Então você juntando, você vai contrair bem os músculos das costas e você vai ter uma ativação muscular mais interessante. Então, resumindo isso para você, você fez aqui o afastamento, né? Você vê que meu ombro ele vai até um pouco para frente, e na hora que eu puxo, meu ombro vai lá para trás, tentando comprimir uma escápula na outra, né? Então fiz o alongamento e fiz a compressão, fiz o alongamento e fiz a compressão, tá? Então essa observação é bem relevante, mais para você ter uma boa contração muscular, tá? E já falando aqui com vocês também sobre velocidade de movimento, que às vezes a gente vê a pessoa fazendo muito corrido o movimento, tudo mais, né, acabando perdendo eficiência muscular. Ou às vezes a pessoa faz muito devagar, também não é tão interessante. Geralmente o recomendado é a gente tá fazendo de 2 a 3 segundos na hora que você puxa, contando assim, 1, 2, e na hora que você faz o alongamento, de 3 a 4 segundos. Então, 1, 2, 3. Então, 1, 2,
1, 2, 3. Então uma volta até um pouco mais lento para você frear bem o movimento e ter uma boa atuação muscular também nesse retorno do movimento. Perfeito? Então esses são todos os pontos que seria legal você levar em consideração ao realizar essa avaliação de exercício. Se você curtiu, não esqueça de dar aquele like para ajudar a contribuir com o canal, né? Se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos que eu venho gravando para vocês, né? Compartilhe com seu amigo, com sua amiga também para ajudar ele na trajetória fitness aí de estar evoluindo, ter mais exercícios diferentes para incluir na rotina de treino, ter mais resultados, né? E se inscreva no canal, compartilhe com seu amigo, né? Então deixa aquele like, se ficou alguma dúvida deixa nos comentários e te aguardo para um próximo vídeo. Professor Matheus Gomes, fui!